Olá, pessoal! Estamos aqui no nosso Domingão Espetacular, Guarda Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, e nós vamos juntos responder algumas questões de língua portuguesa. Eu sou a professora Letícia Silva e nós vamos começar agora uma mega revisão para a sua prova. Eu trouxe aqui para vocês algumas questões muito atuais da banca. São questões de 2024, de uma prova que também foi realizada em Santa Cruz do Capibaribe, mas eu trouxe a prova inteira exatamente para que a gente consiga perceber como é que a banca cobra. Eu peguei algumas provas e ela segue um modelo muito parecido de cobrança, e claro que nós precisamos e queremos sair na frente entendendo direitinho o que é que a banca quer. Aqui nós temos um texto relativamente grande e que a banca trouxe para que um texto só, para que você utilize como referência para responder a prova inteira. Então, você não vai ter grandes problemas para ler muitos textos, as questões são diretas, de certa forma, mas o primeiro texto e o único da prova, ele é um pouquinho grande e a gente precisa fazer a leitura, por quê? Essa primeira questão é de interpretação de texto. Observe, ao listar várias superstições adotadas em diferentes países, o autor do texto tenta provar que eu preciso fazer a leitura do texto para que eu consiga identificar o que é que a banca quer, identificar, interpretar o texto, perfeito? Então, obviamente, como o assunto é interpretação, a gente precisa fazer a leitura do texto na sua íntegra, perfeito? Então, vamos lá, vamos começar aqui, que nós estamos onde? No melhor do Brasil, não estou preparado. O texto é o seguinte: Crônica de Ano Novo, de Luiz Fernando Veríssimo. Existem muitas superstições sobre a melhor maneira de entrar o ano novo. Na nossa casa, por exemplo, nunca falta um prato de lentilha para ser consumido nos primeiros minutos do ano que começa. Dá sorte. Ouvi dizer que na Espanha, ao soar da meia-noite, deve-se comer uma uva para cada badalada do relógio. Este costume chegou à Bulgária, mas por uma falha na tradução, lá se come um melão para cada batida do relógio. E os hospitais ficam cheios no primeiro dia. No primeiro. Na Suíça, comem o relógio. Algumas crenças persistem através do tempo, desafiando toda a lógica. Se o champanhe aberto à meia-noite não estourar e se tiver alguém na família chamado Edgar, é sinal de que a casa será arrasada por uma manada de elefantes e o champanhe está chuco. Na Rússia, depois de brindarem o ano novo com vodka, os convidados devem atirar suas taças contra a parede e depois ficar muito brabos porque não há mais copos na casa e atirar o anfitrião contra a parede. De qualquer maneira, a festa termina cedo. Na Índia, se a primeira criança que nascer no ano novo tiver bigode, fumar de piteira e pedir para falar urgentemente com o Kofi Annan, é mau sinal. Na Polinésia, em certas tribos primitivas, o guerreiro mais audaz leva a virgem mais bonita até a boca do vulcão e atira contra a morte, como um sacrifício aos deuses. Mas a encosta do vulcão é comprida. Os dois param para descansar um pouco e, quando chegam à boca do vulcão, estabelece-se o paradoxo. Se o guerreiro era audaz, a moça não era mais virgem. Se a moça ainda é virgem, o guerreiro não era audaz. E o sacrifício sempre fica para o ano que vem. Na Austrália, todos se atiram contra a parede. Entrar o ano novo de gravata borboleta pode comprometer seriamente as relações entre o Oriente e o Ocidente. O primeiro animal que você encontrar na rua no ano novo pode significar uma coisa: cachorro é sorte, gato é dinheiro, rato é saúde, um bando de hienas é azar. Corra. Um cavalo roxo dançando achachado na calçada significa que você está bêbado. Vai dormir. Em certos lugares é costume derramar champanhe no decote de mulher ao seu lado, porque lhe trará ao longo prazo bons negócios e a curto prazo um tapa-olho. Se você estiver num Réveillon junto com seu patrão, não esqueça de se colocar estrategicamente para ser o primeiro a abraçá-lo à meia-noite. Dance com a mulher dele, insista para que ele dance com a sua. Proponha vários brindes, pule em cima da mesa, proponha mais brindes, diga que você agora é quem vai dançar com o patrão e não quer nem saber. Acabe lhe dizendo algumas verdades, proteste que ninguém precisa segurar você. Você está sóbrio, entende? Sóbrio. Só não sabe como uma manada de elefantes roxos invadiu o salão. Ou será que a mulher do patrão trouxe a família toda? No primeiro dia, você não se lembrará de nada. No segundo, você vai procurar outro emprego. Chato, né? Outro costume é fazer previsões na véspera do ano novo. Pode chover.
Alguém em algum lugar do Brasil está dizendo: boas entradas, nada. Eu quero saber onde fica a saída. E a previsão mais fácil de todas, qual é? Amanhã eu vou estar de ressaca. Enfim, o ano novo já está quase aí, e apesar de muita gente no Brasil telefonar para os parentes no Japão, onde o 2013 chegará mais cedo, querendo saber se está o ano, como quem pergunta, como é que está a água. Ninguém sabe como ele será. Farei o possível para entrar nele com o pé direito, mas, quando perceber, ele é o que terá entrado em mim. Não dará para recuar. Só sei uma coisa: assim que o relógio terminar a bater a meia-noite, começarei meu prato de lentilha para dar sorte. Pedirei outro e derramarei lentilha no colo, destruindo para sempre a um bom par de calças. B, minha fé em qualquer tipo de superstição. Vamos lá. O texto traz aí um monte de superstições, né, que são propagadas ao longo dos países, enfim, são coisas da cabeça aí do autor, né? Ao listar várias superstições adotadas em diferentes países, o autor do texto tenta provar que, letra A, elas representam os nossos desejos e anseios inconscientes, por isso são importantes para a expressão de sentimentos. O texto ele não fala abertamente sobre a expressão de sentimentos. Ele fala sobre atitudes, sobre comportamentos, sobre aquilo que você faz, aquilo que você deixa de fazer, enfim. Não importa muito, porque o ano novo vai chegar e vai trazer um monte de coisas. A letra B diz: elas são importantes para alimentar a fé, a esperança de que a vida pode mudar e ser diferente daquela que você está vivendo. Na verdade, o texto não fala de mudança de vida e de que você está vivendo alguma coisa ou que vai viver. Ele fala simplesmente que o ano novo, que essas superstições dizem que o próximo ano novo, que o ano novo que vai chegando, ele será promissor ou não, de acordo com o que acontecer, mas de acordo com as superstições, todas as perspectivas são positivas. Letra C. Elas não determinam o presente, nem o futuro, nem o destino de ninguém. Quem determina são as nossas atitudes diante da vida. Isso aqui é uma opção possível, mas a gente vai olhar outra. Letra D. Eles são prejudiciais aos seres humanos por serem informações falsas que viralizam por meio das redes sociais e podem prejudicar a vida de muitos. O texto não fala em lugar nenhum sobre redes sociais. Então, vejam, aqui é a letra D, né? A gente sabe que essa interpretação que a banca quer, ela está extremamente subjetiva. Não tem uma vinculação completa ao texto, não tem uma não é nem interpretação, uma compreensão tão eficaz como a gente gostaria. Mas a gente tem aqui, vejam, que a letra A, ela fala de expressão de sentimentos e o texto não fala de expressão de sentimentos, a gente vai excluir a letra A. A letra B, ela fala que eles são importantes para alimentar a fé, a esperança de que a vida pode mudar. A gente não fala de mudança de vida, a gente fala em superstições para boas perspectivas. Então, a gente vai excluir a letra B, porque também traz informação incorreta. Na letra C, a gente pode entender que ela seja correta, e é essa a resposta que a banca nos deu. Entretanto, ela também foge um pouquinho, mas ela não foge tanto. Né? E a letra D, a gente já tem um item que está equivocado aqui, que não fala nada no texto. A banca deu a letra C e a gente marcaria como aquela que está menos ruim. Não tem uma interpretação tão objetiva, porque ele fala, ó, elas não determinam o presente. Claro que elas não vão determinar, as superstições não determinam o presente, até porque são possibilidades tão exageradas, né? Enfim. Nem o futuro, nem o destino de ninguém. Quem determina são as nossas atitudes, e aí a gente extrapola um pouquinho o sentido do texto, mas essa foi a resposta que a banca nos deu. Na outra prova que eu observei da banca aí, Instituto Darwin, a parte de interpretação ela estava bem mais simplificada. Eu tinha aí somente, basicamente, o sentido das palavras dentro do texto, muito mais do que a interpretação em si. Essa daqui ela tentou fazer uma questão de interpretação que ficou um pouco ruim, mas a gente consegue responder ainda, levando em consideração aquilo que não está de todo errado. Perfeito? Então vamos lá, questão de número 2, deixa eu olhar aqui o nosso tempo, tá? Tempo suficiente para a gente responder aqui as nossas questões. Eu trouxe 12 questões, que são as 12 questões que estão na prova, que foi realizada lá na Prefeitura de Santa Cruz, e você já está aí se preparando para também enfrentar uma prova desta banca. Nós temos aqui o seguinte: o autor, Luiz Fernando Veríssimo,
é considerado o maior cronista brasileiro contemporâneo. O gênero crônica é muito agradável de ler e atrai um público bem diversificado devido à sua versatilidade. Sabendo-se disso, assinale a alternativa correta que apresenta uma característica desse gênero. O que é interessante, minha gente, é que nesse mesmo momento, nesse mesmo edital, né, aconteceram algumas provas, e aí eu comparei as provas de professor para anos iniciais e a prova de técnico de enfermagem, e tem uma questão exatamente igual, falando do gênero crônica. Ah, professora, mas está a mesma questão? Não. É uma questão que aborda o mesmo assunto da mesma forma, só que ela traz alternativas um pouco diferentes. E aí, o gênero que a banca escolheu foi o gênero crônica. Para você se situar já aqui, quando chegar na sua prova, vai que por acaso a banca gosta do gênero crônica e vai tratar novamente do mesmo assunto na sua prova, você já vai consciente. A crônica é um texto narrativo curto. Olhe, quando eu falo de um texto narrativo, eu já estou falando da tipologia textual da crônica. A crônica, o nome é gênero, tá? Vejam aqui que a banca pediu o gênero crônica. O tipo textual da crônica é o tipo narrativo, porque nós temos aí o tipo. Vou anotar aqui embaixo só para a gente revisar o assunto. O narrativo, o descritivo, dissertativo. O dissertativo a gente divide em dois, né? O dissertativo expositivo e o dissertativo argumentativo. Vejam, esses daqui são alguns dos tipos textuais. Nós temos o outro que é o injuntivo. Pronto. Esses 2, 3, 4, 5 são os principais tipos textuais. Ô, professora, mas a questão fala de gênero. Sim, eu trouxe aqui exatamente para que você diferencie o que é tipo e o que é gênero, porque por acaso, vamos supor que a banca realmente gosta do gênero crônica, mas ela não pergunta uma característica desse gênero, e sim qual é a tipologia textual a qual esse gênero pertence. Então, veja, o gênero textual crônica, ele pertence ao tipo textual narrativo, que basicamente vai contar uma história do cotidiano. A característica marcante da crônica é ser uma história curta, com poucos personagens, sem muita complexidade, com a linguagem mais do próprio cotidiano para que as pessoas consigam ler, porque ela é uma coisa de leitura, precisa ser um texto de leitura mais fácil, mais fluida. Então, a tendência é para as características mais informais, para uma linguagem mais informal, mais comum do dia a dia. Por quê? Porque o texto fala de coisas do dia a dia, tá? Na crônica que a gente leu, ele está falando de superstições, que são coisas comuns. Todo ano tem todo ano existe a virada do ano, o Réveillon. Ele está falando lá de um ano novo. Então, são coisas corriqueiras, perfeito? Então, nós temos aqui, eu coloquei para vocês, os tipos textuais e falei também já das características do gênero. Para que você se situe aqui também nos tipos e nas características, o texto narrativo, basicamente, ele vai contar uma história. Pronto, o texto narrativo conta uma história. Um descritivo, ele descreve, ele traz detalhes. O texto dissertativo expositivo, ele simplesmente apresenta ou expõe informações. Perfeito. E o texto expositivo, ele apresenta informações, então ele repete o que está aqui em cima, mais argumentos. Argumentos que podem ser opiniões, posicionamento e tal. O texto injuntivo, ele dá orientação. O texto injuntivo, ele também pode ser chamado de instrucional. Pronto. Então, aqui nessa questão, a gente conseguiu revisar os tipos textuais e os gêneros são aqueles textos diversos, uma crônica, um conto, um romance, uma novela, uma receita de bolo, uma bula, um bilhete, uma carta, e-mail, tudo isso são gêneros textuais. Então, aqui a banca quer que você identifique as informações relativas ao gênero, porque ele faz aqui, ó,
O gênero crônica é muito agradável de ler e atrai um público bem diversificado devido à sua versatilidade. Sabendo-se disso, assinala a alternativa correta que apresenta uma característica do gênero. Letra A diz: o uso de uma linguagem culta e bem formal. Não, minha gente. Ele vai usar a linguagem culta? Pode usar a linguagem culta, não tem problema nenhum. O texto de Luiz Fernando Veríssimo, a grande maioria do texto é em uma linguagem culta. Tem algumas expressões no meio que são mais informais, mas ele pode usar a linguagem culta, mas ele vai usar prioritariamente uma linguagem mais informal. Então, ela não é bem formal, perfeito? Então, a gente não vai marcar a letra A. Letra B. A presença de muitos personagens, se houver. Não, minha gente. Aqui a gente vai usar poucos personagens, porque a crônica é um texto curto. Uma característica bem marcante da crônica é ser um texto curto, sobre uma situação do cotidiano. Normalmente, essa situação se desenrola em um dia só, com pouquíssimos personagens. Aí nós temos o narrador, que é um narrador-personagem, e basicamente ele está ali, ó, trazendo conselhos, ele não descreve os personagens, quem são, como são, enfim. Então, aqui, a presença de muitos personagens é um equívoco também em relação ao gênero crônica. Na letra C, eu tenho: os fatos acontecem em um espaço ampliado e diversificado. Não, o espaço ele é restrito. É um espaço restrito. O camarada passou o texto todinho falando apenas de um dia, um ano novo. Perfeito? Então, o espaço, o tempo, normalmente é limitado a um dia, a um local específico, porque o texto precisa ser fluido, ser rápido. Tá? Então, aqui não é opção. Tudo que falar de crônica e de que for muito, foi exagerado, for de grande quantidade, você já ignora, porque o texto crônica, ele é curto, ele é sutil, ele é um texto do cotidiano, de coisas bem triviais, bem corriqueiras. A letra D fala: temas relacionados aos acontecimentos cotidianos acompanhados de uma reflexão. A reflexão é o que a gente viu lá na interpretação do texto, de que não importa o que você faz, na verdade, o que você faz não, né? O que você deseja, quais são as superstições, o que importa são as suas atitudes. Então, a reflexão da crônica é esta: você reflete, você tenta compreender a partir daí. Perfeito? Então, nosso gabarito aqui é a letra D. A letra D, como eu tinha marcado aqui, excluída as outras, letra D, temas relacionados ao cotidiano. Perfeito? Espero que vocês estejam compreendendo o que eu estou dizendo aqui para vocês, né? Vocês estão onde? Eu já disse logo no começo da live, vocês estão aqui no melhor do Brasil, no Estou Preparado, no nosso Domingão Espetacular, porque você vai ser aprovado com toda certeza nesse concurso. Estudou direitinho, está aqui somente revisando os conteúdos de língua portuguesa. Claro que você já passou aí por um trajeto relativamente longo de estudos, de dedicação, e aqui é só o momento para você relembrar aquilo que você já aprendeu e, com certeza, ter um bom resultado aí na sua prova. Vamos lá para a questão de número 3, que diz o seguinte: farei o possível para entrar nele com o pé direito, mas, quando perceber, ele é que terá entrado em mim, não dará para recuar. Ao analisar os encontros vocálicos presentes nas palavras destacadas no trecho do texto acima, é correto afirmar que. Aí você vai dizer: professora, você vai trazer uma questão de encontros vocálicos para uma prova de guarda? Sim. Esta questão estava na prova de professor anos iniciais da Prefeitura de Santa Cruz de Capibaribe, organizada pelo Instituto Darwin. É um conhecimento que eles valorizam, né, a parte de fonética, fonologia. Quando eu penso em encontros vocálicos consonantais, a gente vai pensar nas nomenclaturas que a gente atribui a esses encontros. Aqui, na questão 3, a banca pediu o seguinte: ele quer que você analise esses encontros vocálicos. Os encontros vocálicos dessas palavras aqui, ó: possível, direito ou recuar, mas aí ele traz as alternativas. Letra A: na palavra direito, temos um ditongo oral crescente. Vamos lá. Antes de responder isso aqui, eu quero que vocês deem uma olhadinha nessa função aqui. Vamos lá, aprender matemática. Brincadeira, tá, minha gente? A gente vai começar aqui, ó. Vou colocar aqui no topo o que a gente chama de vogal.
Aqui para baixo, nessa linha daqui, vou colocar aqui mais para baixo, desse lado. Vou colocar aqui a semivogal. E aqui vai estar a consoante. Vamos lá, deixa eu mudar a cor para ficar mais bonito aqui para você. Observe isso aqui. Aqui no topo, eu vou ter o A. O A é o topzão lá da nossa língua portuguesa, no sentido de vogal. Em qualquer lugar do Brasil, o A vai ser vogal, tá? Então, eu tenho A, mas aí eu tenho, quais são as vogais que nós temos? A, E, I, O, U. Ah, você está aprendendo aqui agora. Não, veja só, eu tenho o A lá no topo, depois eu tenho o E, depois eu tenho o O, depois eu tenho o I e o U. Daqui para, veja, não estou subindo aqui, quanto mais para o topo, mais vogal. Descendo, eu tenho semivogal. Além dessas vogais aqui, nós temos outras letras que funcionam também como vogal, que é o L, o M e o N em algumas situações. Para cá eu vou ter as consoantes puramente consoantes, B, C, D, entre outras. Vejam, aí você vai dizer, ô professora, mas o L, o M e o N também são consoantes? Sim. Eu vou colocar aqui também L, M, N. Elas também são consoantes. Mas em algumas situações, essas letrinhas aqui, elas também funcionam como semivogais. O que é que você vai levar em consideração aqui? Estou vendo que o A está lá no topo, o A é a minha vogal, depois eu vou descendo o E, O, por aí, e na sequência. Veja, o que é que vocês vão entender aqui? Aqui eu tenho o A que é maior. Então, se eu começo um ditongo com o A, depois eu tenho, por exemplo, o I, isso daqui está crescendo ou está diminuindo? Eu estou lá no maior, que é o A, e vou para o menor, que é o I. Se eu estou do maior para o menor, eu tenho algo aqui que é decrescente. Se eu tenho o contrário, por exemplo, IA, eu tenho algo aqui que é crescente. E é nessa lógica que você vai olhar, olha, se começou daqui para baixo, é decrescente. Se começou daqui para cima, ele é crescente. Pronto. Então, eu vou olhar para as palavras que a banca me trouxe e vou pensar, olha, isso daqui, eu tenho um ditongo? Será que eu tenho um ditongo? E aí, certamente, muita gente errou essa questão porque não pensou num ditongo que eu tenho aqui com o L. Tá? Mas vamos ver. Direito. Se eu estou aqui, a banca disse que eu tenho um ditongo crescente. Quem está mais para cima é o E o I está para baixo. Então, se ele está descendo, o ditongo aqui ele é decrescente. Pronto. Vai marcar a letra A? Não. E a letra B? Eu tenho possível. Ô, professora, aí não tem nem ditongo. Tem? Tem sim. Olha o L aqui. O L não está aqui funcionando como uma semivogal? Está. Por que ele está como semivogal? Porque o L, na palavra possível, é como se eu escrevesse assim, ó, possível. O L tem som de U e não de L. É diferente. Quando eu digo assim, olha, lindo, veja que o L agora ele tem som de, você faz assim, ó, lindo, linda. Se eu colocar outra vogal junto do L, laranja, percebe que o ponto de articulação da língua ele é o mesmo, tá? Então vejam, o L, quando ele é consoante, ele tem esse som, esse movimento, L. A língua vai lá para o céu da boca. Quando você utiliza o L como vogal, ele tem som de U. Por exemplo, a palavra papel. Eu não digo papel, papel. Não é possível, percebe? Então, isso daqui está dentro do assunto do seu edital chamado fonética e fonologia. Então, aqui na palavra possível, eu tenho um ditongo oral, porque você usa somente a boca para dizer, professora, agora deu a molesta dos cachorros doidos mesmo. O que foi que aconteceu aqui? Veja. Professora, eu falo com o que se não for com a boca? Você fala pelo nariz também, lindo. Quando você fala assim, olhe, órgão, órgão, olha por onde o som sai. Se você fechar o seu narizinho lindo, vai ficar assim, ó, órgão. Percebe que vai, faça aí que eu estou dizendo a você, para você se situar o que é um ditongo oral e o que é um ditongo nasal. Um ditongo nasal é aquele som que vai sair pelo nariz. Então, se eu escrevo a palavra órgão,
Percebe que eu tenho um AO aqui? Se eu tenho um AO, eu tenho um ditongo decrescente. Beleza, eu sei que é decrescente. Ele é oral ou nasal? É nasal, porque o som, olha, esse sinalzinho aqui, esse tio que você usa, ele nem é um acento gráfico. Eu tenho um acento aí, ó, o acento agudo, o circunflexo e o acento grave. E esse tio aí, ele é o quê? Ele é um indicador de nasalização. Ele está aí somente para dizer que o som não é oral, é nasal. Você não lê orgal, você lê orgão. Perfeito? Pronto, resolvido aqui. Então, esse ditongo aqui, ele é oral? É, porque eu falo com a boca. É possível. O som não sai pelo nariz, sai pela boca. Letra B, nossa resposta. Vamos dar uma olhadinha no resto. Na letra C. Na palavra recuar, temos um ditongo oral crescente. Eu tenho aqui a recuar. Eu tenho aqui, minha gente, o que a gente chama de hiato e não um ditongo oral crescente. O que é um ditongo? É quando eu tenho duas vogais que se encontram na palavra, mas na divisão silábica elas se separam. Então, eu tenho, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui bem bonzinho, bem lindo. Saúde. Saúde. Veja que eu tenho aqui uma vogal aqui, outra aqui. Então, eu tenho aqui um hiato. Nesse caso aqui, eu não tenho um ditongo oral crescente. Letra D, na palavra possível, tem o hiato? Não, minha gente. Aqui eu tenho um ditongo. Professora, mas eu tenho aqui, olha, possível. Isso daqui não é um hiato, não. Por acaso S é uma vogal? Eu disse em algum momento da sua vida, aqui da live, ou em algum momento, que esse S era uma vogal? Não disse? Não disse. O S é uma consoante. Quando elas estão aí, se separam, ou tem duas letras consoantes juntas, e elas têm o som de apenas um, aí a gente tem o que a gente chama de digrafo, e não de ditongo. Ditongo é com vogal. Digrafo é com consoante, acontece lá SS, SC, CH, LH, NH, porque eu tenho duas letras, mas eu tenho somente um som. O nome disso é dígrafo. Quando eu tenho duas letras ou uma letra com dois sons, como por exemplo na palavra táxi, eu tenho KS, o som de X o X tem som de KS, eu tenho aí um dífono. Essa aqui é a nossa dica de fonética e fonologia que pode aparecer aí na sua prova. Então, a palavra possível, que é que eu tenho? Um ditongo oral decrescente, por isso que nosso gabarito é a letra B de bonita, né, minha gente? Vamos lá. Questão 4. Diz o seguinte: no trecho, este costume chegou à Bulgária, mas, por uma falha na tradução, lá se come um melão para cada batida do relógio. O cronista fez uso de uma figura de linguagem denominada. Pensa. Gente, vejam só. O que são figuras de linguagem? São construções estilísticas da língua que o autor utiliza para trazer algumas sensações, alguns sentimentos, algumas informações que ele quer trazer no texto, mas de uma maneira assim mais subjetiva e tal. Quando ele diz assim, como melão, cada batida do relógio, imagina você comer 12 melões na virada do ano. Você não acha que isso é um exagero? Pensou na palavra exagero, você vai pensar numa coisa chamada hipérbole. Hiper vem de muito. Então você vai pensar, hipérbole é muita coisa, é exagero. Portanto, a letra A é a nossa resposta. Já deixa eu confirmar aqui, confirmando para vocês, letra A, o nosso gabarito. Deixa eu ver aqui o nosso tempo. Ainda falta um bocado de tempo ainda. Nós temos aí uma quantidade boa de questões para responder ainda. Vamos lá, né? Então, veja, eu já tenho a resposta. Mas você sabe, olha, pensa em hipérbole, você vai pensar em exagero. Pronto. E um paradoxo? Paradoxos são construções impossíveis. Pensa. Quando eu digo que o para sempre sempre acaba, é possível isso acontecer? Não. Porque se é sempre, sempre não acaba. Como é que eu digo que o para sempre sempre acaba? Não é uma construção que não faz sentido? Como é que eu posso dizer, como dizia meu amigo Camões, que o amor é uma dor que desatina sem doer? É ferida que dói e não se sente. Como é que uma coisa dói e você não sente? Como é que é uma dor que desatina, que é tão forte e não dói? É possível isso acontecer? Não, minha gente, não é possível. Então, isso é um paradoxo, são construções improváveis, impossíveis.
E a metonímia... antes de falar da metonímia, vamos lembrar o seguinte. O paradoxo é diferente, tá? Aqui é um sinal de diferente da antítese, tá? Por quê? O paradoxo, eu vou colocar aqui, na verdade eu vou apagar esse nome antítese daqui, e eu vou colocar o que significa paradoxo, né? Vamos lá. O paradoxo, você vai pensar em oposição de ideias. Ou seja, são aquelas coisas que não são possíveis. Que é diferente da antítese. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar bonito. A antítese. O que é uma antítese? Pensa assim, é uma antitese. Antitese. Tese é uma ideia que você fala, né? Uma ideia, um termo. Só que aí você vai diferenciar de uma forma bem sutil. O paradoxo é a oposição de ideias. E a antítese é a oposição de termos. Como assim, professora? Veja, quando eu disse que a dor ou é uma ferida que dói e não se sente, eu estou opondo aí ideias que não são possíveis. Já a antítese, você vai opor termos que são possíveis sim. Quando eu digo assim, que você carrega no seu coração o amor e o ódio. O amor e o ódio são opostos. Que eu posso dizer que no seu coração há beleza, mas também há feiura. É possível, são termos que são opostos, mas são ideias, construções que podem acontecer. Então, é isso, a ideia, a diferença é só isso. A metonímia, minha gente, você vai pensar assim, eu vou colocar parte pelo todo, marca pelo produto, autor pela obra. Quando você diz assim, eu vou comprar um Bombril, mas você compra a Solan, mas Bombril não é aquele negocinho que a gente usa para lavar os pratos? Vocês usam, porque eu não uso. É. A moda é antiaderente, minha gente, porque você não tem estresse para esfregar nada. Então, veja. O que é que eu vou ter aí numa metonímia? Você fala, em vez de falar o produto, que seria a palha de aço, lã de aço, você fala a marca. Você vai comprar Bombril, você vai comprar sabão Omo, em vez de dizer que vai comprar sabão em pó. Então, eu troquei a marca pelo produto. Eu posso dizer que eu leio Machado de Assis? Eu leio Machado de Assis, de fato, o autor? Não, eu leio a obra dele. Então, eu vou trocando a parte pelo todo, o todo pela parte. Perfeito? Então, isso é metonímia. E o eufemismo é suavidade. Pode ser suavidade, suavização. Pensa em eufemismo, pensa assim, olha, tem aquela coisa que você quer dizer, mas você fala de uma forma mais sutil para não ofender ou para não trazer um problema para alguém. Em vez de você dizer que morreu, você diz que virou uma estrela, foi morar com Deus, né? Deus chamou. Você não chega assim, fulano bateu as botas. Não, ele foi chamado para viver no céu, viver com Deus, né? Deus estava precisando dele, então veja, é uma coisa suave. Eu digo, fulano é fuxiqueiro. Fuxiqueiro é meio agressivo, você diz que essa pessoa é só um disseminador de informações da vida alheia. Isso é eufemismo, é suavizar as coisas. Pronto, resolvido, já entendemos aqui quais são as figuras de linguagem. Nós só temos essa? Não, obviamente, nós temos metáfora, ironia. A metáfora são construções, são comparações objetivas sem uso de conectivos. Temos a comparação, que também é uma outra figura de linguagem, que aí você usa os elementos conectivos como, tal qual. Nós temos também a personificação ou prosopopeia, que é quando você atribui características animadas a seres inanimados, características de pessoas a animais, e assim sucessivamente. Perfeito? Pronto. Tem outros? Tem, mas a gente não tem tempo de falar disso, né? Aí você vai fazer o quê? Vai lá, não me lembro das outras figuras de linguagem. O que é que você faz, meu amor, minha coisa linda? Sua prova ainda não é esta semana. Você vai lá fazer uma leitura, vai assistir às nossas aulas na nossa plataforma sobre as figuras de linguagem. Fique muito bem preparado para a sua prova. Tá certo, lindinhos e lindinhas? Vamos lá. Questão 5. Analise o excerto retirado do texto na Suíça, como em relógio, com relação à acentuação gráfica das palavras, assinale a alternativa que apresenta todos os vocábulos acentuados pelos mesmos motivos de Suíça e relógio. Vamos lá. Primeira coisa, a gente divide a palavra Suíça. Vou separar ela aqui, tá? Vou separar aqui embaixo. Eu tenho Su e Sa. Olha, o que é que nós temos aqui? Vou botar uma seta aqui para baixo. Já já eu digo. E relógio? Relógio. O que é que nós temos aqui? Professora, mas veja, por que um você está levando em consideração que está no meio
e a outra em consideração que está no fim. Por quê? Quando a gente fala de acentuação gráfica, a regra geral é você levar em consideração a terminação das palavras. E aí você vai acentuar as palavras que terminam de uma forma específica, tá? Então, eu vou colocar aqui as nossas regras. Vamos lá, vai ficar lindo aqui. As nossas regras. Nós vamos acentuar os monossílabos. Se você assistiu minhas aulas anteriores, ou se já viu alguma outra aula, eu sempre faço isso daqui, porque é um jeito de você lembrar das coisas. A gente acentua os monossílabos tônicos. Acentua também as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Pronto. E aí, professora, o que é que a gente faz aqui? Você vai levar em consideração a forma que as palavras terminam. Mas vamos lá lembrar. O monossílabo, a gente acentua qual sílaba? A única que ele tem. O monossílabo só tem uma sílaba, morreu o boi. Então, ele só tem uma sílaba. E a oxítona? Você vai colocar, eu vou colocar aqui uma numeração, tá? Vou colocar 1, 2 e 3. Você vai contar de trás para frente. Ou seja, uma palavra que você vai acentuar oxítono, ela vai ser acentuada na última sílaba. Então, eu disse a você que você vai contar de trás para frente. Então, você vai contar assim, olha, 1, 2, 3. Trás para frente. Por quê? Porque o que importa para as palavras é a terminação, para a acentuação. De modo geral, é a terminação. Então, eu vou assinalar não, acentuar as palavras que são monossilábicas, que só tem uma sílaba. Eu vou botar aqui única, só tem uma, tá? Eu vou botar, senão você vai confundir o juiz. Eita, que eu apaguei foi tudo. Deixa eu botar aqui de novo. Monossílabos. Ou monossílaba, tanto faz. Você vai acentuar os monossílabos ou palavras monossilábicas. Vou botar U, ou seja, ela só tem uma única sílaba. Você vai acentuar aquelas que terminam em A, E, O. Lembra de 3 palavras? Quais são as palavras você que é meu aluno? Pá, pé, pó. Pronto. Acentua pá, acentua pó e acentua pé. A professora, e for pu, não acentua. E se for pi também, não acentua. Pronto, acabou-se. Aí você vai acentuar também aquelas que terminam em ditongos abertos. Vou colocar aqui, ó, DT. Ditongo aberto. Quais são os ditongos abertos? Por exemplo, ops, não é aqui não, tá aqui. Eu, oi, eus. Quando eu tenho uma palavra aí, ó, réu, dói, tá? Então, vou acentuar essas palavras também. E as oxítonas, a mesma regra dos monossílabos. Então, você vai acentuar as que terminam em A, E, O. Então, ó, terminou em A, terminou em E. E em O, você acentua as oxítonas. Terminar em EN com M também. E ENS também acentua. Mas os ditongos abertos, vou colocar aqui, ó, DT, aberto, você já sabe. E a regrinha dos hiatos. Ô, professora, mas qual é a regra do hiato? Se ela terminar em um hiato, for um hiato tônico, você acentua, como por exemplo a palavra baú. Você acentua ela aqui, ó, porque eu tenho um hiato. Pronto, a mesma coisa serve para Piauí. Ô, professora, mas você não disse que a gente não acentua as palavras que terminam em U? Sim, mas eu disse que você acentua. Se eu disser assim, por exemplo, a minha palavra é caju. Tu vai acentuar caju? Mais que você queira, você não vai acentuar caju. Porque caju é uma oxítona terminada em U. A gente não acentua. Ah, professora, mas baú? Acentua, porque eu tenho ba, o U fica sozinho, eu tenho o hiato, vou acentuar. E as paroxítonas eu acentuo quais? As diferentes da oxítona. Ou seja, é uma paroxítona que termina em A, acentua como casa? Não. Parede? Também não. Ah, mas se for uma paroxítona que termine em um ditongo, aí eu vou acentuar, como por exemplo, saudável. Aí eu vou acentuar, porque ela não termina em nenhuma sua. Terminou em PS, como bíceps, vai acentuar também. Terminei um ditongo nasal, como órgão, acentua também. Perfeito? Então, elas são diferentes das oxítonas. Mas as regrinhas do hiato, que é uma exceção. E as paroxítonas, a gente acentua todas, então não importa a terminação. Acabou, se resolvi, entendi. Pronto. Agora, eu vou acentuar a palavra Suíça, por quê? Porque aqui na palavra Suíça eu tenho um hiato. Ô, professora, mas ela não é uma paroxítona, porque, veja, ó, é uma, duas. Tá aqui, ó, paroxítona.
Ela não termina em A? Termina. Mas o que é que eu tenho na posição paroxítona? Não, um hiato. Aí você acentua. Logo, as palavras que você precisa procurar aí para responder, para dizer que foi acentuada pelo mesmo motivo, precisa ter um hiato. E a palavra relógio? Relógio termina em O, professora? Não, termina em um ditongo. Ele termina em um ditongo oral. Ah, é um ditongo de que tipo aqui? Ó? Tem o I e O. É um ditongo crescente. Mas aqui eu não vou nem levar tanto em consideração. Você vai levar em consideração se ele é um ditongo ou não. Um ditongo já é suficiente para colocar a palavra na regra. Eu tenho negócio. É uma paroxítona terminada em ditongo. Tá ok. Desculpa. Tá ok. Beleza. Agência também tá ok. Cafeína, eu tenho uma palavra que tem um hiato, aí está de acordo com Suíça. Essas duas aqui estão de acordo com a palavra relógio. Beleza, tá ok. Armazém. Armazém, ela é acentuada por ser uma oxítona terminada em "em". Então, aqui eu já não posso marcar a letra A, porque eu tenho uma palavra que é acentuada por um motivo diferente das que a banca colocou. A palavra bêbado, ela é uma proparoxítona. Então, eu não vou acentuar, porque está aqui, ó. Eu tenho. Vai acentuar aqui, olha. Uma, duas, três. Essa daqui ela é acentuada por ser uma, duas, tá? Então, eu tenho aqui uma paroxítona terminada em ditongo. Aqui eu tenho uma paroxítona acentuada por causa do hiato. Perfeito. Então, a gente já exclui a letra B, não precisa nem olhar as outras palavras. Na letra C, eu tenho ruína. Eu tenho uma, duas, paroxítona terminada em... Terminada não, né? Paroxítona com o hiato. Tá ok? Tá. Balaustre. Balaustre. Um, dois. Paroxítona com um hiato, tá ok também. Bulgária. Bulgária, eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo, tá? Nessa regra aqui tá ok. Série, paroxítona terminada em ditongo também está ok, já temos a nossa resposta. Vamos ver bocaiúva? Eu tenho aqui, ó, bocaiúva, hiato, paciência. Eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo. Imã. O que é que eu tenho aqui no imã? Uma paroxítona que termina em um som nasal, tá? E céu, um monossílabo tônico, foge completamente das nossas duas regras que nós estávamos procurando. Gabarito letra C, deixa eu olhar o meu tempo como está. Está ótimo, só temos aí uma... Vamos dar uma carreirinha para dar tempo da gente responder todas as questões, porque, meus lindos e lindas, nós temos aqui um monte de assunto para falar ainda, mas eu não vou me deter tanto tempo nas outras. Perfeito? Deu para entender, gabarito aqui, letra C. Questão 6 diz o seguinte: o período composto, os convidados devem atirar suas taças contra a parede e depois ficar muito bravos porque não há mais copos na casa. É formado respectivamente por... O assunto aqui é período composto por coordenação e ou subordinação. Vamos lá. Os convidados devem atirar suas taças contra a parede. Eu tenho aqui um período. Tem o que aqui? Uma oração. Tem conectivo aqui? Não. Não tem nenhum conectivo aqui. Eu poderia voltar lá no texto e encontrar onde está essa frase para saber se tem alguma coisa antes dela. Mas eu não tenho, eu não vou voltar no texto para a gente não perder tempo, tá? Então eu sei que aqui eu tenho uma oração que ela é assindética. Por quê? Porque ela não tem nenhum conectivo aqui. Ó. Eu não estou juntando essa, não tem um conectivo aqui para juntar com alguma outra coisa. Mas eu não vou visitar o texto, eu já sei que ela é assindética. O que é uma oração assindética? Aquilo que não carrega conectivo. E o que é uma oração sindética? Aqui carrega conectivo. E aí a sindética a gente classifica, por exemplo, em aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Perfeito? São as orações coordenadas. Então eu sei que ela é uma coordenada assindética, porque ela funciona sozinha lá, tá? Ah, eu tenho oração principal, a gente exclui, a oração principal também exclui, só tem opções aqui, letra A e B. A oração seguinte, ele fala assim, olha, e depois, muito brabos, eu tenho um conectivo. Isso daqui traz uma ideia aditiva em relação à oração anterior. O conectivo E é o principal conectivo aditivo que nós temos nas orações coordenadas, perfeito?
Vamos lá. Então, eu já sei que a segunda oração ela é aditiva, sindética, porque tem conectivo e é aditiva. Vamos ver a letra B? Ela está dizendo que é um adverbial temporal? Não. Então, a gente já exclui, já marca aqui. Letra A, vamos confirmar nosso gabarito. Perfeito, lindo, maravilhoso, tudo certo. E a última oração diz assim, ó. E depois ficar muito brabos, porque não há mais copos na casa. Veja, por que que você vai ficar brabo? Porque não há mais copos na casa. Isso daqui é uma relação de causa e consequência? Sim, sim. Porque veja, ó, o conectivo está aqui, ó, não há mais copos na casa. Essa daqui é a causa de as pessoas ficarem brabas. Ficar brabo é a consequência de não haver mais copos na casa. Então, eu tenho uma oração subordinada adverbial causal, gabarito aqui, a letra A, como eu já mostrei a vocês. Perfeito? Vamos lá. A segunda não, né? A nossa sétima questão diz o seguinte: estou olhando aqui para ver o nosso tempo que nós temos. Analise os períodos abaixo retirados do texto. Bom, só para voltar aqui para a gente se situar uma coisinha. As primeiras orações, elas são classificadas como coordenadas porque não há uma dependência de sentido de uma e da outra. Tá? Eu poderia simplesmente dizer assim, ó, os convidados devem atirar suas taças contra a parede, ponto final, acabou-se. Poderia dizer também assim, ó, depois ficar muito brabos. Pronto, acabou-se. E depois ficar brabos. Eles ficaram bravos. Pronto. Faz sentido? Faz. As duas funcionam sozinhas, por isso que elas são coordenadas. Beleza? E a outra, ela tem uma relação de subordinação. Eu simplesmente chegarei assim e dizer assim, ó, porque não há mais copos na casa. Você ia dizer, o quê? Por quê? Qual é a situação? Então, essa oração depende de outra para compor o seu sentido, por isso que ela é subordinada. A questão 7 diz o seguinte, analise os períodos abaixo retirados do texto. Aqui eu tenho o seguinte, cadê? Vamos lá. As palavras em destaque nos períodos acima foram formadas por processos denominados respectivamente. Aqui já é um outro assunto do seu edital, que é processo de formação de palavras. Formação de palavras, aqui a gente vai pensar nos tipos de formação, tá? Eu poderia pensar na estrutura também das palavras, de radical, de vogal temática, prefixo, sufixo e tal. Isso é um assunto que você também precisa estudar. Então, se você estuda a composição não, a estrutura das palavras para entender o que são cada parte, né, o que é cada parte da palavra, você vai precisar para poder entender direitinho os processos de formação de palavras, tá? Então, aqui eu tenho uma palavra, ó, gravata borboleta. Percebe que eu tenho duas palavras separadas? Aqui ele marca, ó, a banca traz um númerozinho, que é esse número que está aqui. A palavra gravata funciona sozinha? Funciona. Borboleta também funciona sozinha. Eu só juntei duas palavras e formei uma nova, tá? Juntei duas palavras, cada uma com o seu radical, cada um com o seu significado. Eu tenho um processo chamado de composição. Os processos de composição, ele se dá de duas formas. Olha, a composição por justa posição e a composição por aglutinação. Basicamente é assim. O que está justaposto está lado a lado. Ou seja, ninguém perde nada, eles só estão juntos, que é o caso aqui. Gravata, ela é originalmente assim, e borboleta também é originalmente assim. Então, eles estão formados por um processo de composição por justaposição. Já o processo de aglutinação é um processo de junção, mas existe perda. Ou seja, alguma palavra vai perder alguma coisa. Como, por exemplo, aqui eu pego a palavra, olha, planalto. A palavra planalto é formada pelas palavras plano mais a palavra alto. Percebe que aqui a letra O sumiu? Se ela sumiu e se juntou aqui, o processo é de aglutinação. Logo, eu já tenho uma opção aqui de resposta onde tem composição por justaposição. Mas eu também tenho a letra D. Aqui eu vou excluir a letra C e a letra B, porque fala aqui de derivação prefixal. A derivação prefixal eu pego uma palavra só, com um seu radical, e acrescento uns pedacinhos a ela. Por exemplo, vou colocar aqui uma palavra fiel.
Veja, fiel é a minha palavra primitiva. Mas se eu quiser construir algumas coisas aqui, eu posso. Se eu acrescentar esse pedacinho, muda o sentido, não muda? Fica infiel. Mas eu posso também colocar aqui, ó, construir uma outra, colocar um outro prefixo aqui, ó. Posso dizer que ele agiu infielmente. Acrescentei, ó. Isso daqui a gente chama de prefixo. E isso daqui a gente chama de Espera aí, que não ficou nenhuma coisa nem outra. Esse outro coisinha aqui a gente chama de sufixo. Logo, quando eu coloco somente o prefixo, eu tenho uma derivação prefixal. Se eu coloco um sufixo, uma derivação sufixal. Se eu coloco os dois, eu tenho uma derivação pré e sufixal. Prefixal e sufixal. Se uma palavra existe com as duas coisas, eu preciso dos dois pedaços, tanto no começo como no fim, porque ó, a palavra infiel existe? Existe. A palavra fielmente existe? Existe também. Mas existem palavras como entardecer, que ela não funciona sem esse pedaço nem sem esse. Então, aqui a gente chama de derivação parasintética. Tá? Então, vamos lá. Eu já sei que a minha composição aqui é por justaposição, só posso marcar ou letra A ou letra D. A segunda palavra é seriamente. Veja, seriamente, eu incluí um pedacinho depois, logo, a minha derivação vai ser sufixal. Na letra A, diz que ela é pré-sufixal. Não, para ser pré-sufixal, eu teria que colocar um prefixo e um sufixo. Aqui eu vou excluir a letra A, nosso gabarito só pode ser a letra D, porque eu tenho uma derivação sufixal. E a palavra na sequência é uma derivação regressiva, porque a palavra encosta vem do verbo encostar. Percebe que ele perde um pedacinho? Se ele perde, ela é regressiva, ou seja, ela regride. A palavra perde um pedaço e forma uma palavra nova, como, por exemplo, a palavra janta, que vem da palavra jantar. Janta, substantivo, tá? Ó, ele janta, janta, que é o substantivo. Eu vou comer a janta, que vem da palavra jantar, que é um verbo. Eu tenho uma derivação regressiva. Perfeito? Gabarito aí já confirmadinho. Questão 8 diz o seguinte: com relação à função sintática da partícula si, emprega-se duas vezes no período. Quando chegaram à boca do vulcão, estabelece-se o paradoxo. Se o guerreiro era audaz, a moça não é mais virgem. Assinala a alternativa que apresenta as corretas e respectivas classificações. Oh, esse primeiro si aqui, ele é meio cabuloso. E a banca colocou essa questão de uma forma mais cabulosa ainda. Entretanto, vamos dar uma olhadinha na segunda parte. Primeiro, depois a gente volta para essa primeira parte. Quando ele diz assim, ó, se o guerreiro era audaz, a moça não é mais virgem. Que aqui eu tenho uma ideia de condição. Se eu tenho uma ideia de condição, logo o que eu tenho aí é uma conjunção condicional. O que eu tenho aqui de erro é porque assim, a banca diz que é uma classificação de função sintática. Já tem um erro aí, tá? O Instituto Darwin ele está viajando nesse sentido. Por quê? Conjunção não tem função sintática, tá? Conjunção não tem função sintática. Então, essa classificação de conjunção condicional é uma classificação da morfologia. Então, a banca já me deu um comando errado. Ah, mas aí eu vou deixar de responder? Não, né? Que você não é besta. Mas vamos lá. Quando chegaram à boca do vulcão, estabelece-se. É como se eu dissesse assim: olha, foi estabelecida. Estabelecido, né? Porque é um paradoxo. Foi estabelecido um paradoxo. Aqui, minha gente, eu tenho voz passiva. Então, se eu já sei que aqui é uma conjunção condicional, eu já excluo a letra A. Aqui também já excluo a letra D. Aí eu tenho letra B, partícula pronominal. E letra C, partícula passivadora. E aí a banca, com muita falta de juízo, deu a letra B como resposta. Mas a resposta é a letra C. Por quê? Porque ela está me pedindo uma classificação sintática. Ah, professora, mas não deveria ser, não deveria ser, porque ele não tem uma função sintática em si. Mas se ela é uma partícula pronominal, ela também é uma partícula passivadora, porque são os pronomes que fazem a função de ser a passivadora ou não.
tá? Então, a banca te deu duas opções de resposta que, de certa forma, estaria correta, tanto a letra B quanto a letra C, mas a letra C ela está mais correta. A banca deu letra B, se você for procurar aí na prova, tá? O gabarito que a banca deu foi letra B. Mas o mundo inteiro, e eu, inclusive, discordo. Eu acredito e sei que a resposta dessa questão é a letra C, que ela é uma partícula passivadora. Por quê? Porque está transformando a frase em uma voz passiva. E há também aí a conjunção condicional que está ok, perfeito? Pronto, é isso aí. Vamos lá. Letra não, né? Questão 9. O sinal grave indicativo de crase foi empregado corretamente em este costume chegou à Bulgária, mas, por uma falha na tradução sobre a ocorrência do fenômeno da crase em relação aos nomes de lugares, assinale a alternativa que apresenta outra correta aplicação. Minha gente, essa questão aqui ela foi dada de presente para você. Você é concurseiro, você sabe. O bizu, qual é o bizu? Olha. Se vou a e volto da crase A. Se vou a e volto da crase A. Se vou a e volto de crase para quê? Ou seja, aqui a gente não usa. O negócio fácil da vida, olha. Este costume chegou à Bulgária. Você vai à Bulgária e volta da Bulgária. Tá certo. E aí a banca trouxe para vocês algumas palavras, nomes de lugar. Colocou Washington, Portugal, Alemanha, Senegal. Se você marcasse alguma coisa diferente de Alemanha, eu ia dar uma mãozada em você, meu amigo, minha amiga. E se você fez isso na prova, nem me diga. Porque, primeiro, o Washington é uma palavra feminina ou masculina? Olha, esse negócio voar, volto dar, crasear, funciona para palavras femininas. A crase acontece com palavras femininas, a não ser que tenha um termo masculino implícito, né? Então, ó, eu vou ao Washington sem crase, minha gente. O Washington é uma palavra masculina. Portugal é uma palavra masculina. Eu vou a Portugal, eu volto de Portugal, então não vai ter crase de jeito nenhum. Mesmo se não for, professor, mas o bizu nem precisava. Olha, você vai à Alemanha e você volta da Alemanha. Agora, se eu digo assim, olha, eu vou a... Vamos achar um lugar aí feminino. Eu vou à França, eu volto da França, tem crase também. Eu vou a Paris e eu volto de Paris. Então, se a banca colocasse aqui, esse costume chegou a Paris, assim, aí talvez você se confundisse se você não lembrasse do bizu, mas a não ser, não tinha nem o que pensar. Porque eu tenho Washington, masculino, Portugal masculino, Senegal masculino. Perfeito, gabarito aí, letra C, linda, questão de crase, fácil demais, de presente dado a você. Vamos correr para dar tempo. Questão 10. Com relação à função sintática da partícula que, analise os períodos 1 e 2 a seguir. Vamos lá. Que a nossa casa, por exemplo, nunca falta. Vamos ler logo primeiro as opções que a gente tem. Assinale a alternativa que apresenta a respectiva classificação dos termos em destaque acima. Eu quero saber esse que aqui e esse que aqui. Vamos ver o primeiro. Cadê? Na nossa casa, por exemplo, nunca falta um prato de lentilha para ser consumido nos primeiros minutos do ano que começa. O ano, o qual começa. Isso daqui nós temos um pronome relativo. O Miguel todinho é o que? Troca por outro pronome relativo. O qual, a qual, as quais, né, os plurais. Cujo, cuja, onde, por aí sucessivamente. Se fizer sentido, você sabe que ele é um pronome relativo. Achei aqui lindo, já sei que é um pronome relativo. Exclui letra B e exclui letra D. E esse outro que aqui é o quê? Vamos lá. Ouvi dizer o quê? Isso. Quando esse que puder ser trocado por isso, você troca o período todinho pela palavra isso, que é um pronome demonstrativo. Isso significa que ele é um pronome demonstrativo? Não, né? Meu amor do meu coração, minha coisa linda. Isso significa dizer que essa oração que vem na sequência é uma oração subordinada, introduzida por uma conjunção integrante, logo ela é uma oração coordenada não, né? É uma oração subordinada substantiva, porque esse que aqui vai ser uma conjunção integrante que introduz orações subordinadas substantivas, logo
nossa respostinha aqui, ó, letra A, linha do nosso gabarito certinho. Fácil demais também de responder. É só saber o migué da questão que dá para responder de boas. Vamos lá, questão 11. Considerando a concordância dos verbos haver e existir, assinale a alternativa que substitui corretamente, mantendo a correlação entre os tempos verbais. O verbo em destaque na oração. Existem muitas superstições sobre a melhor maneira de entrar o ano novo. Essa daqui também foi dada de presente, porque eu não sei como foi essa história dessa prova, não. Agora, isso daqui é coisa para concurseiro estudioso, porque se você não estudou, você não tem como saber isso daqui. Agora, chega comigo aqui, ó. Quando o verbo haver tiver a ideia de existir, ele é impessoal. O que é ser impessoal é não ter pessoa. Logo, ele não precisa concordar com ninguém. Ele vai estar sempre na terceira pessoa do singular. Ô, professora, mas eu preciso levar em consideração aqui também o tempo. Ó, a banca pediu correlação entre os tempos verbais, o verbo em destaque da oração. Veja, em relação à pessoa, o verbo é impessoal, logo ele não vai para o plural, vai ficar na terceira pessoa do singular. Beleza, é singular. Vou botar aqui escrito para você não confundir. Mas o tempo pode mudar? Pode. Porque eu posso dizer assim, olha, posso dizer houve, posso dizer haverá, haveria. Por quê? Porque eu não estou falando que o verbo não se modifica em relação ao tempo, ele não se modifica em relação à pessoa. Então vamos lá procurar. Eu vou trocar existe por existem no plural. Existem muitas superstições. Obviamente, muitas superstições é o sujeito dessa frase. O verbo precisa estar no plural. A professora Marcela falou de impessoal. Eu falei do verbo haver, não falei do verbo existir. O verbo existir, ele é pessoal. Então, existe muitas? Não, minha gente, aqui é um erro primário. Por quê? Porque se muitas superstições é sujeito do verbo existir, é óbvio que aqui precisa ir para o plural. Então, aqui já tira. Hão muitas superstições? Hão muitas superstições? Então, aqui está no plural, também não pode. Houve? Houve pode ser. Porque está na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Houve muitas superstições, mas chegue para mim e me diga uma coisa. Esse verbo está no presente? Porque existem é presente. Não, ele está no passado. Então, você não vai marcar isso daqui. Que banca? Ela queria que você errasse, mas você não ia errar. A questão está fácil, tá. Mas tem uma pegadinha aí, que é o verbo haver na terceira pessoa do singular, mas ele está no passado e eu quero um verbo no presente. Há muitas superstições, questãozinha linda, letra D, nosso gabarito aqui. E, para encerrar, nós passamos um pouquinho só do tempo, mas vamos lá. No período, algumas crenças persistem através do tempo, desafiando toda a lógica. Entre as orações 1 e 2 existem, mesmo sem elemento de coesão, que seriam os conectivos, como as conjunções, nota-se que se estabelece entre elas uma ideia de, vamos lá, algumas crenças persistem através do tempo, mesmo desafiando toda a lógica. Não faz sentido isso aqui? Faz. A palavra mesmo, ou eu posso dizer, ainda que desafie toda a lógica. Percebe? Se eu uso o mesmo que, ainda que, eu tenho uma oração que é concessiva. É a mesma ideia de você dizer assim, ó, ainda que chova, irei, ou irei ainda que chova, irei mesmo que chova. Eu tenho aí uma oração que traz um valor de concessão. Comparação, só se eu pudesse botar assim, ó, algumas crenças persistem através do tempo, como desafiando ou como desafiavam toda a lógica. Percebe que não dá para fazer isso? Porque o como aí é comparativo. A oração diz assim, olha, eu tenho isso daqui, mas existe uma possibilidade aqui que é uma exceção. A ideia de concessão é uma exceção que você abre para alguma coisa. Perfeito? Então, nosso gabarito aqui, letra B de bonita. E aí, a gente encerra a nossa live, nosso domingo espetacular. Live toda não, porque ainda tem a revisão aí de raciocínio lógico e outras disciplinas, mas nós ficamos por aqui. Quem ainda não é meu seguidor lá no Instagram, cuide de me seguir, ó, Letícia Silva Prof.
Vai lá também no YouTube, tem algumas dicas para vocês lá que eu trouxe, que eu criei, que eu fiz para vocês, para facilitar a sua vida de concurseiro. É isso aí, não deixe de seguir aí os perfis nas redes sociais. Um cheiro, até mais, boa sorte, boa prova.